Alô pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar, né, de equações e inequações trigonométricas, tá bom? Eu vou dividir aqui em pequenos vídeos para facilitar o acesso, né, lá na plataforma, porque o vídeo muito grande, né, muito pesado, ele não carrega lá, ok? Bom, equações trigonométricas, né? O que é uma equação trigonométrica? Aqui eu estou dando para vocês aqui 3 exemplos. Veja que o primeiro exemplo, seno de x igual a meio, né? 2 vezes cosseno de x igual a raiz de 2 e 3 vezes tangente de x igual a raiz de 3, todas elas, o nosso x, a incógnita x, aparece, né, no lugar do nosso arco, tá bom? Então aqui, por exemplo, se eu tenho seno de x igual a meio, o que eu conheço? Eu conheço o valor do seno do ângulo. Que ângulo é esse cujo seno é meio? Não é? Que ângulo é esse cujo cosseno vai ser, né, a raiz de 2 dividido por 2? Porque esse 2 eu vou passar, né, dividindo. Que ângulo é esse cuja tangente vai ser raiz de 3 sobre 3? Então é isso que você está descobrindo. É isso que você vai ter que descobrir. Agora, como resolve? Vamos lá? Bom, vamos pegar aquele primeiro exemplo, né? Seno de x igual a meio. Aqui, gente, vamos considerar que o nosso arco está compreendido entre 0 e 2π, ou 0 e 360 graus, tá bom? Então, vamos considerar em uma volta, ok? Então, a primeira coisa que você deve pensar é o quê? Qual é o ângulo cujo seno dá meio? Cujo seno é meio? Você deve lembrar que esse ângulo é o de 30 graus, né? Ou aqui nós vamos usar o π sobre 6, tá certo? Aí é o seguinte, nós vamos aqui então colocar esse π sobre 6 aqui, né? Que é o de 30 graus. Só que nós sabemos que lá no segundo quadrante também existe outro ângulo cujo seno é meio, né? E qual que é ele? É o de 150 graus, né? Agora, como 150 é 5 vezes o 30, né? 30 vezes 5 dá 150. Então, eu vou pegar o π sobre 6 e vou multiplicar por 5, que vai dar 5π sobre 6. Então, veja que no intervalo de 0 a 2π, eu vou ter dois arcos, né? Dois ângulos, cujo seno me dá, né, é igual a meio, né? Então eu vou ter aqui o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Aí eu coloco como conjunto solução, já que é uma equação, né? Então eu coloco o conjunto solução, π sobre 6 e, né, ou, né, 5π sobre 6. Tá certo? Então aqui eu vou ter duas respostas para essa equação. Tá bom? Vamos ao segundo exemplo. Olha aqui. Eu tenho lá a equação 2 vezes cosseno de x igual a raiz quadrada de 2. Né? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é passar esse 2 que está aqui multiplicando para o segundo membro. Né? Então vai ficar cosseno de x igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Já que o 2 estava aqui multiplicando, ele passa dividindo. Tá bom? Então agora o que nós temos que pensar aqui, gente? Qual é o ângulo, ou quais são os ângulos, cujo o cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2. Vocês devem lembrar que esse ângulo trata-se do ângulo de 45 graus, né? Que em radiano ele vai ser π sobre 4. Tá certo? Então aqui eu vou ter π sobre 4, né? Ele está aqui no primeiro quadrante, mas nós sabemos também que lá no quarto quadrante, onde o nosso cosseno é positivo, vai existir um outro arco que vai ter o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. E quem que é esse ângulo aqui? Vocês estão lembrados? Se vocês fizerem aqui, né, a diferença, né, 360 menos 45, isso dá 315, né? Só que nós estamos trabalhando em radiano. Então, quanto dá esse 315 em radiano? Eu faço 315 por 180, né? Aqui você pode simplificar tudo por 45, né?
Então, por 45 em cima e embaixo, aqui 315 por 45, isso vai dar 7, e aqui vai dar 4, então dá 7π sobre 4, ok? Ou vocês podem lembrar daquela regrinha, né? Aqui no quarto quadrante, ó, aqui você pega, aqui é 2π menos π sobre 4, né? 2π menos π sobre 4, 2π menos π sobre 4, né? Aqui você vai ter aqui 8π, 8π menos 1 dá 7π sobre 4, né? Aqui no quarto quadrante, né? Nesse quadrante aqui, você dobra e tira 1, estão lembrados? Ó, dobro de 4, 8. 8 menos 1, 7. 7π sobre 4, tá bom? Então, aqui esse arco, ele mede 7π sobre 4. Então, veja que aqui nós temos duas soluções. Então, eu vou lá colocar o conjunto solução, né? π sobre 4 e 7π sobre 4. Tá certo? Então, eu tenho dois valores aqui para essa equação. Tá bom, gente?